viver uma vida de vitória, precisamos estar equipados de uma vida dedicada ao Evangelho. Diga, eu serei vitorioso, porque eu quero me dedicar ao Evangelho. Olha o que diz aí o versículo 15, quando ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da... Agora veja Paulo praticando isso aqui, praticando esse conselho, no versículo 19, quando ele diz assim, quando ele está pedindo oração, aí ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo ensina que se deve dedicar ao Evangelho, mas agora ele está mostrando isso na prática. Quando ele diz aqui, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, a preparação do Evangelho da Paz significa uma disposição de ânimo e resoluta ao Evangelho, ou seja, a dedicação ao Evangelho, à Igreja de Cristo, ao Reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, envolvimento, dedicação, consagração ao Evangelho, à obra de Deus, gera autoridade na vida do crente. O crente que se dedica ao Evangelho, se dedica ao Reino de Deus, vai brotar na vida dele autoridade. Jesus libera poder sobre a vida dele. Querem ver isso na prática? Capítulo 16 de Marcos, Jesus diz o que? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, tal. E o que é que ele diz? Sinais acompanharão aqueles que creem. Aqueles que creem, que aqueles que creem na minha palavra, na minha ordem, me obedeceram. Não é naqueles que creem e ficam, naqueles que creem e vão. A ideia é essa. Aí, mais na frente, Marcos foi tremendamente inspirado por Deus, mais na frente ele diz o quê? E o Senhor confirmava por meio de sinais e prodígios, na medida que eles iam pregando a palavra. Olha só, vamos só ver isso aqui. Isso é muito importante. Já na sua Bíblia, Marcos. Olha só, já li esse versículo, né? Esses sinais acompanharão os que creem, e por todo mundo. Agora veja o versículo 20. Olha a conclusão do livro. E eles, tendo partido para pregar o Evangelho, obedecer à ordenança de Jesus, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meu irmão, quando você vai pregar o Evangelho, fazer uma visita, fazer a obra de Deus, é sobre você, você está investido em autoridade. Deus libera poder sobre a sua vida. O problema é que nós não temos muito poder, porque nós não nos envolvemos mais na obra de Deus. Nós não abrimos mais a nossa boca para falar de Jesus. Eu posso dizer isso, amados irmãos, porque quando eu me converti, pastor, nos meus primeiros meses de convertido, eu já estava pregando nos vagões de trem lá em Recife. De Recife a Cabo. Uns 2 ou 3 dias da semana eu tirava para isso. Estava desempregado, eu disse: não vou ficar à toa não. Não tinha oportunidade para pregar na igreja, e eu vou pregar no vagão de trem. Pegava folheto, entregava e começava a pregar, irmãos. Várias pessoas às vezes se levantavam endemoniadas. Teve uma que veio correndo assim ao meu encontro, gritando assim, irmãos. E o sangue de Jesus tem poder. Quando ela chegou assim, ela, como se fosse uma barreira, ia cair. Expulsei o demônio ali naquele vagão. Comecei a pregar o Evangelho. Muitas vidas se levantaram as mãos e entregaram a vida a Jesus. Muita gente se converteu. Era quase como um avivamento, pastor. Quando eu chegava no lugar, estava tão cheio do Espírito Santo, irmãos, tão cheio do Espírito Santo, que quando eu chegava no lugar, como se fosse um avivamento. Eu começava a falar, todo mundo começava a chorar. Estava cheio do Espírito Santo, jejuava direto, orava direto, na montanha, buscando o poder de Deus, mas era para evangelizar. Me lembro uma vez uma mulher que tinha um problema de epilepsia, e ela teve uma crise. Nós oramos, expulsamos ali o demônio também, e a mulher foi curada milagrosamente de epilepsia. Muitas curas maravilhosas aconteceram diante de Deus. Eu falo isso, querido.
Quando estava em Curitiba, fui fazer um trabalho desse, convoquei toda a igreja para fazer um trabalho de evangelização. Só eu que estava na igreja. Marquei 10 horas, deu 11 horas, não chegou ninguém. Eu vou sozinho assim mesmo. E fui. Fui num lugar tremendamente perigoso lá em Curitiba, perto da igreja. E comecei a falar de Jesus, entregando folheto. Aí um camarada, irmão, sai daqui que o negócio está complicado. Está para ter aqui um tiroteio aqui, o negócio está complicado. Não, fique tranquilo e tal. Quando eu chego na frente, irmão, estava um rapaz chorando de tanta dor na perna, uma dor que não podia nem andar, e teve uma dor misteriosa. E aí eu falei de Jesus, o que você está sentindo? Eu disse, uma dor muito grande, eu vou orar e essa dor vai passar agora, em nome de Jesus. Olha, veja o poder de Deus. Ele vai tirar essa dor só para você ver que Deus te ama e quer te salvar. Coloquei a mão em nome de Jesus, saia. Na hora. Ela se levantou e... Sabe o que foi que aconteceu com o camarada, irmão? O camarada não entregou o coração a Jesus. Não entregou. Quase que eu dizia, volta Jesus essa dor. Ele disse, estou pronto agora para dançar a noite toda. Eu disse, rapaz, ele falou assim para mim. Eu fiquei chateado. Disse, rapaz, faz um negócio desse não. Eu sou pastor daquela igreja ali, você está convidado para ir domingo. Ele não foi. Mas Deus honrou. Deus honrou a minha fé, Deus honrou a minha obediência. Queridos, nós precisamos nos despertar para a obra da evangelização. Eu falei para a igreja só vai crescer quando vocês se despertarem. Eu estou indo, toda semana a gente está fazendo trabalho evangelístico. E as igrejas estão começando a chegar. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, quando ele fala sobre a preparação do evangelho, isso significa que dedicação ao evangelho. Você está se dedicando ao evangelho? Eu venho apenas domingo, amém? Não, isso é muito bom. Venha, continue vindo no domingo, continue participando dos cultos da igreja. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque é bíblico. Mas abra sua boca. Participe de algum trabalho evangelístico da igreja. Convide pessoas para ouvir a palavra do pastor Fernando, dos pastores. Antigamente a gente fazia isso. Eu sou fruto de um convite. Olha que coisa interessante. Tem uma irmã Isabel, está viva até hoje, ela é meio doidinha, sabe? Sempre nas igrejas tem uma pessoa meio assim, né? Meia. Um parafusinho meio aqui não tem não, né? Graças a Deus. Aqui é bem diferente, graças a Deus. Aqui é Brasília, né, gente? Brasília funciona bem. A cabeça do povo funciona bem, né? Aqui não tem não. Mas aí, tem som, né? Aí, naquela época, tinha campanha evangelística. E aí o pastor disse, olha, quem trouxer mais visitante vai ganhar uma LP. A segunda pessoa que trouxer mais visitante vai ganhar uma LP. E a primeira pessoa vai ganhar uma Bíblia bonita, de luxo, tal. Aí a Isabel, Ademir, eu quero ganhar uma Bíblia, porque eu estou sem Bíblia. Tu é meu convidado, eu quero tu lá visitar. Eu falei, tá bom, vou. Tá certo, Isabel. O irmão, o filho dela era muito amigo meu, aí a gente ia. E aí o pastor, né, no meio do culto, né, ele quer saber agora os visitantes de Isabel, de todo mundo, né? Isabel ganhou, tá, a Bíblia. Aí ele foi embora. Aí depois, Isabel, depois de alguns meses, Ademir vai ter, tá, eu quero ganhar esse prêmio também, tal. E aí, eu fui depois de uns 6 meses mais ou menos. Que ela tinha, quanto mais visitante ganha o prêmio, né? Ganha um presente. E aí o pastor disse, olha, eu vou contar, mas eu só vou contar depois da pregação. Porque a Isabel disse assim, o pastor vai contar, depois que o pastor contar, certo? Os meus visitantes, você já pode ir embora. Ela fazia assim mesmo. Outro dia eu estive pregando numa grande igreja lá, que foi uma igreja que eu assumi quando era congregação, e eu fiz uma homenagem a ela. Ela chorou, foi muito. Ela estava lá toda bonitinha, arrumadinha. Aí, o que foi que aconteceu? O pastor só fez a contagem depois da pregação. E eu estava lá na frente chorando, entregando a minha vida a Jesus. Você tem dificuldade de pregar o evangelho? Traga aqui, irmão, para eu ouvir a palavra de Deus. Nossa, eu precisava dessa palavra. Deus falou comigo. O que é que eu faço agora? Agora você vai ser acompanhado. Irmãos, as pessoas se convertem pela pregação do evangelho. Diz a palavra de Deus em Romanos 10. As igrejas não querem fazer isso. Está pescando mais em aquário.
É verdade. É uma igreja enorme lá em Goiânia, não vou dizer o nome dela, que o pastor é um tremendo proselitista. Na televisão, na rádio, ele chama pessoas de outras igrejas para se tornarem membros da sua. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Eu fico revoltado com uma coisa dessa. Então, quando Paulo diz aqui, amados irmãos, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, isso significa, resumindo, dedicação ao Evangelho. Você foi salvo para ser um crente dedicado. Você não foi salvo para ser um crente descansado. Você foi salvo para ser um crente guerreiro, dedicado ao Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho cresce, o avivamento cresce com crentes que se dedicam à obra dele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ainda ele diz, queridos irmãos, que nós precisamos estar equipados de uma confiança inabalável nas Escrituras. Vamos lá, já estamos terminando. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé que você vence a Satanás. Não é pela sua força. Pela sua força você não consegue nada. Pela sua capacitação nós não conseguimos absolutamente nada. Nós não conseguimos arredar Satanás nem um milímetro. Mas pela fé nós conseguimos, irmãos, pela fé, destruir todas as obras de Satanás. E aí ele continua dizendo no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o que, irmão? É a cabeça, é claro, não é o dedo do pé. A cabeça. Significa o quê? Que você precisa ter uma mente cheia da palavra de Deus, uma mente cheia de coisas que edificam, porque é na mente que Satanás opera. É na mente que se trava a grande batalha, influências, ingerências satânicas na mente. Por isso que Paulo disse: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso funciona, irmãs. Quando você está orando, às vezes eu estou orando, Satanás traz alguns pensamentos, algumas coisas assim, sabe? Coisas pecaminosas. Vem aquela frieza, assim, em nome de Jesus, eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É impressionante, pastor, isso funciona na hora. Na hora isso funciona. Funciona na sua vida. Porque você precisa falar a palavra de Deus com autoridade. Não é falar a palavra do psicólogo, do apóstolo, a palavra, é falar a palavra de Deus, a palavra escrita. Amém. Porque quando você fala a palavra, quando você ora a palavra, você já ora com resultados. Diga a palavra. Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Satanás caiu fora. Amém. Mas ele não deu trégua. A Bíblia diz que ele esperou um momento oportuno para tentar novamente Jesus, para investir novamente na vida de Jesus. Mas Jesus citou a palavra. Se Jesus citou a palavra, nós também precisamos citar a palavra. Jesus não citou nada do seu raciocínio. Ele citou apenas a palavra. Está escrito. Está escrito. Amém, queridos irmãos? Encher a sua mente com a palavra de Deus. Não encher a sua mente de coisas que não edificam. A Bíblia diz o que, irmãos? Que você experimenta profundas transformações na sua vida quando você enche a sua mente das coisas que edificam. O que é que diz Romanos 12:2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformações profundas acontecem quando nós decoramos, meditamos, como diz Paulo em Colossenses 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque no momento certo, irmãos, Deus vai te dar livramento. No momento certo, Deus vai te dar uma saída, vai te dar uma resposta através de alguma palavra que você decorou. Decore pelo menos 1 ou 2 ou 3 versículos por semana. Você vai ver que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Os crentes de hoje não decoram a Bíblia, mas decoram piadas.
capítulo de novela? Assisti, a Maria que fez o bolo, olha, fez uma fábrica, a Maria do bolo, né? Ela fez uma fábrica, fez isso e aquilo, conta todo o detalhe da novela. Agora pergunta, como foi a pregação domingo? Qual foi o tema? Eu não sei, não estou lembrado. Porque Satanás, irmãos, ele investe, ele faz de tudo para que você esqueça da palavra. Mas a novela você não esquece não. Você não esquece. Ele não age para você não esquecer da novela. Ele não faz isso. Então nós precisamos, irmãos, armazenar a nossa mente com a palavra de Deus, porque no momento certo você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, porque existem dois tipos de discernimento: o discernimento espiritual e o discernimento bíblico. O espiritual é aquele, por exemplo, uma vez eu estava na igreja e Deus me deu esse discernimento, uma manifestação na mulher, isso aí não é de Deus, não é espírito maligno. Quando cheguei perto dela, irmãos, a mulher caiu assim, foi uma queda feia. Discernimento espiritual. O discernimento bíblico é aquele, alguém está pregando aqui, né? E está dizendo assim: ó irmãos, a Bíblia diz, faz por onde que eu te ajudarei. Bem, isso não está na Bíblia não. Está entendendo, irmãos? Então você está atento, você vai o que, irmãos? Defender a palavra de Deus, como diz Paulo. A palavra de Deus. Por isso que nós temos que decorar versículos. Saia daqui nessa manhã. Se pelo menos você sair daqui nessa manhã com esse propósito, eu vou decorar pelo menos um versículo da Bíblia. Irmãos, eu vou me dar como vitorioso, irmãos. Aleluia. A minha vinda aqui não foi em vão. Se pelo menos você disser, eu vou decorar pelo menos um versículo por semana, eu vou decorar esse versículo. Irmãos, olha, da próxima vez que eu vier, quando você disser assim: pastor, eu estou decorando, irmãos, eu faço isso, eu vou ficar muito feliz com isso. Aleluia. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Então é isso, quando ele fala isso, é mente disciplinada. Mente disciplinada. Amém? E aí, concluindo, nós precisamos, para ter uma vida vitoriosa, irmãos, precisamos estar equipados de uma vida permanente de oração. Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo não significa que você vai andar o tempo todo aí na rua, falando em língua, Pai do Senhor, não é isso. O orar em Espírito tem dois aspectos. Tem um aspecto de você orar em línguas, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14. E o orar em Espírito também é orar com fervor. Você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo para orar. Você se rende ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai trazendo os assuntos da sua oração. E é muito importante no momento que você começa a orar e dizer assim: Espírito Santo, eu me rendo a Ti nesse período de oração. E aí Ele vai trazer iluminação para a tua mente, o teu coração, trazer pessoas, vai trazer assuntos extremamente importantes que estão no coração de Deus. Amém, amados irmãos? Amém. Orar no Espírito significa orar de acordo com os interesses de Deus. Os interesses de Deus. Não é orar de acordo com os meus interesses, de acordo com a vontade de Deus. É orar no Espírito. Em todo tempo significa estar alerta. Você está caminhando, aí eu ouvi uma música: nessa longa estrada da vida. Um exemplo. Puxa, eu me lembrei do pastor, ele gosta tanto dessa música. Um exemplo. Um exemplo. Aí você, eu vou orar por ele agora. Me lembrei do meu pastor. Alguma coisa que trouxe lembrança de alguém. Não fica com a mente vazia. Me lembrei do doutor. Me deu uma dor de dente terrível. Eu me lembrei do doutor Fernando. Tem que orar por ele. Jesus, me aproxima dele, Jesus. Estou longe, São Paulo. Tudo aquilo que faz você lembrar de alguém, irmãos, que seja motivo de oração. Irmãos, é muito bom. De repente aquela pessoa está precisando de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus, de um livramento de Deus. Eu contei para vocês isso aqui, né? Eu estava numa situação complicada. Só relembrando. Eu estava caminhando, cometeu um pecado.
Quando cheguei no local do pecado, comecei a tremer, passando mal mesmo, literalmente. E aí não deu certo. Tudo foi frustrado. Não deu certo mesmo. Pequei só no coração. No coração eu pequei. Mas na carne não teve nenhum envolvimento, nem toque. Não, você está doente, você está com febre, alguma coisa. Não, volta, vai pro médico. Aí eu voltei. No meio do caminho, quando eu estava chegando em casa, a tremedeira foi embora. Oxe, que é isso? Um calor de quase 40 graus, Patos na Paraíba. Aí no outro dia fui visitar uma irmãzinha, vendedora de batata, mãe de uma grande advogada, que foi ela que organizou o estado de Tocantins, Jordânia. Eu fui lá na casa dela visitar essa irmãzinha, vendedora de batata. Ei, irmã, tudo bem? Pai, vem aqui orar pela irmã, tá? Porque ela tem umas dificuldades, tá? Pastor, eu tive uma coisa muito interessante ontem. Foi, não foi? A hora 8h30 da noite, mais ou menos. Casou direitinho a hora, 8h30. 8h30, foi, irmão, que foi? Diga o Senhor, vai fazer. Dobre os seus joelhos e clame pelo seu pastor. Clame por ele, clame por ele, clame por ele, ore por ele. Eu comecei a chorar, orar. Pastor, foi algum livramento? O senhor estava passando alguma situação? Eu digo que estava, irmão. Que situação foi essa, irmã? Irmã, aí é um grande mistério. Glória a Deus, amém. Aleluia. Funciona, irmãos. Orar em todo tempo está alerta. Essa irmã orou no Espírito. Ela orou no Espírito e Deus me deu um livramento para a glória dele. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, não tive envolvimento nenhum com aquela mulher. Nunca mais eu encontrei aquela mulher. Nunca mais. Aliás, eu nunca tive com ela. Seria a primeira vez. Porque eu sou ser humano, eu posso contar isso para vocês. Se eu fosse um ET, eu não contaria isso para vocês. Mas eu sou um ser humano igual a vocês. Amém, amados irmãos? Ore pelo seu marido. Cubra sua esposa de oração. Tem um cara bonito lá no trabalho, investindo na tua esposa. Um cara musculoso. E você barrigudo, cara. Está sendo tentado. Ora por ela. E vai na academia também. Baixa a barriga aí. Amém, amados irmãos? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus.